caminho. Na medida que caminhares, eu acho que São Francisco é modelo para cada um de nós. São Francisco é modelo para a juventude. São Francisco é um exemplo para mim e para você. Agora, como vamos viver, isso depende de cada um. E ele foi pioneiro, né? Naquela época, chegar à conclusão da importância da comunicação. a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça convosco para sempre. Amém. Francisco, para mim, é aquele irmão que me estimula, que me leva a ir para frente, que não me deixa desanimar, apesar dos anos já vividos. Eu não estou preso ao passado, Francisco não me deixa me prender ao passado, mas a ir para frente. Como eu sempre digo, se na Terra tem alguém que parecia com Jesus, era Frei João Batista. São Francisco é a pessoa que tem um cuidado com o leproso, com aquele que sofre. São Francisco não vê mais a criatura distante da natureza. Homem e natureza é um complemento. Então eu digo que Francisco é o homem universal. E nessa universalidade nós precisamos aprender a abraçar todos. A nossa vida é uma caminhada, dia a dia. Esta caminhada deve nos levar mais perto de Deus, mais perto uns dos outros. Para além do tempo, duas vozes ecoam em uma mesma frequência. Uma falou aos pássaros e à terra, levando o evangelho com os pés descalços e o coração vibrante. A outra superou barreiras e idiomas para compartilhar ensinamentos com a sabedoria da alma. Francisco, João, homens de propósito claro e inabalável, que fizeram de suas vidas uma resposta direta ao chamado divino.
o amor que se comunica, a fé que transforma. Quando o homem ouve essa voz, não há mais volta. Há apenas o caminho e o auxílio a ser compartilhado. Há 50 anos, em terras goianas, nasceu uma fundação. Não de pedra, mas de vozes que se fizeram ondas em uma mesma frequência capaz de transpor todos os desafios. Uma missão que até hoje comunica, ensina, transforma. Esta é a história da Fundação Frei João Batista Vogel, que começa com o som de uma Santa Missa em um domingo de Páscoa, em 1º de abril de 1956. O Frei João Batista foi um homem de visão, de perceber que a rádio era um grande instrumento de evangelização. E é claro que a primeira intenção era a evangelização, era a transmissão de programas religiosos, da transmissão das Santas Missas, de atingir aquelas pessoas que muitas vezes estavam em comunidades rurais ou distantes e que não podiam participar ativamente da vida da igreja. Frei João Batista é um ícone da comunicação, não só aqui em Anápolis, mas eu acho que em Goiás. Eu acho que ele foi além do seu tempo, um homem além do seu tempo. Aquele tempo que ele viveu, hoje é um tempo diferente, ele deixa esse legado para nós, para gerações futuras. Pensar assim, como foi esses frades que iniciaram um trabalho aqui em Goiás, Tocantins e Distrito Federal, e como nós podemos continuar, nós hoje brasileiros, nós hoje que estamos na liderança da província, como continuar esse legado tão importante deixado pelo Frei João Batista. A dedicação dele. Ele morava no Convento Santana e o tempo que sobrava para ele da paróquia, ele ia para a rádio, estava lá, tentando conversar com a turma, unir a turma de locutores, de operadores, de discotecário também, naquele tempo nós tínhamos. E assim, realmente, aquela dedicação do Frei João Batista é que contagiava a gente. Estrangeiro, falava já muito bem o português, mas, no entanto, ele demonstrava o seu amor pela rádio, mas queria que um de nós estivéssemos ali à frente. Então, pelas ondas da rádio, se pensou nesse grande ministério evangelizador. Então, ele teve uma audácia para o seu tempo, e, é claro, continua ainda hoje como uma forma, talvez sendo modificada, com outras formas, não só se limitando à transmissão de programas religiosos, mas principalmente com a formação de opinião também, de um jornalismo coerente, comprometido com a verdade. Então, acho que isso foi dando uma grande credibilidade às nossas emissoras, porque não ficou somente na transmissão dos programas religiosos, mas associado a isso, também o jornalismo, que logo se tornou um grande destaque das nossas emissoras, como também toda a programação musical. Mas essa evangelização que continua como ponto central da fundação e das emissoras. Mas eu acho que o carisma dele, o modo dele pensar a comunicação e a fundação, não é à toa que a fundação tem o nome dele, Frei João Batista Vogel. E era um homem muito místico, de ter uma espiritualidade muito profunda, Só de dizer assim, lidar bem com a morte, já tem uma espiritualidade, porque senão não é todo mundo que lida bem com isso, Bem-vindo em minha morte, chamava São Francisco, Nós participamos da última missa dele aqui no Brasil, antes de ir para os Estados Unidos e falecer. Quando ele recebeu a notícia da leucemia, ele aceitou sem uma resignação, uma coisa, um exemplo para a gente, aceitando a vontade de Deus. O meu marido quis tentar uma vida nova por aqui, Ele veio primeiro, foi na Rádio São Francisco, conversou com o Frei e já voltou para buscar a gente já contratado. Aí, um tempo depois, a gente veio. Só que a gente fez um cálculo muito errado, porque o salário que ele ganhava lá em Jataí não devia ser nem metade do daqui, mas o custo de vida daqui era o dobro de lá, Então a gente passou um perrengue muito, muito grande nos primeiros tempos.
Até o Frei João descobrir que a gente estava passando por esse perrengue. Porque ele não perguntava, ele investigava. Né? Ele nunca chegou em nós e falou assim, vocês estão passando dificuldade? Não. Ele já vinha com a ajuda. E a gente teve muita dívida e muita dificuldade mesmo. Tinha o aluguel que a gente pagava, foi tendo que ser reduzido, a gente mudava de bairro e um certo dia o Frei João chamou o José Augusto, que é o meu ex-marido, e conversou com ele. E ele abriu o coração e contou para o Frei tudo que estava acontecendo com a gente. Né? E o Frei pediu que ele passasse uma planilha para ele, de todas as dívidas, de todas as coisas que a gente estava precisando. Nossa Senhora, Frei João Batista foi uma pessoa admirável, visionário, inteligente, carinhoso, terno. Eu tive esse privilégio de conviver com ele muito de perto. Ele celebrava a missa para nós, na capelinha do convento, todos os dias às 3 horas da tarde. Era uma missa íntima. Nós éramos meia dúzia de pessoas e a gente conviveu muito, muito mesmo. E eu não me esqueço da minha admiração por ele. Quer dizer, uma pessoa assim, apesar de toda ternura, todo carinho, uma pessoa decidida. E então, um dia ele chegou lá na minha casa e foi entrando como entra um pai. Ele me ensinou a cuidar de calçado de menino, ele me ensinou a fazer comida, ele ensinou economia doméstica, me ensinou a fazer feira. Então, era um amigo muito bom. E o principal e o mais lindo de tudo é que ele me ensinou a orar. Ele era católico, eu não era. Ele nunca falou assim para mim, vamos rezar? Não. Ele disse, vamos orar? E a gente foi orar e ele disse, eu vou ensinar vocês a orar com imposição de mãos e curar seus filhos. E aquilo para mim foi um achado. E ele fez muito, muito mesmo, independente dos movimentos que ele acompanhava, a Renovação Carismática Católica e outros. Ele era amigo, celebrava com a gente, rezava com a gente, e ele era muito devoto de Nossa Senhora. Ele tinha uma confiança, vamos dizer assim, na poderosa intercessão de Nossa Senhora, na reza do terço. E passou isso para a gente. Além das suas meditações, né? Ele dizia manto azul de Maria, que está sempre, né, nos protegendo, nos ajudando. Maravilhoso. E aí depois ele foi me ensinando todas as coisas e pediu o Zé Augusto para passar para ele todas as dívidas, e o Zé Augusto passou. E ele foi devagarzinho, pagando tudo. Supermercado, farmácia, tudo que a gente devia, ele foi pagando. E o Zé Augusto perguntou para ele, como é que eu vou fazer para pagar o senhor? Ele disse, você nunca vai me pagar. Você nunca vai dizer que você me deve. E isso também é uma coisa muito linda. Ele disse assim, quando você puder, você vai ajudar alguém como eu fiz com você. Não teve mais ninguém nessa vida que fez pela gente o que o Frei João Batista fez. Eu tenho por ele uma gratidão muito grande e nunca vou esquecer. Antes de haver antenas, havia apenas fé.
Frei João Batista Vogel chegou ao Brasil como quem planta uma semente sem saber o tamanho da árvore. Ele lecionou, formou missionários, traduziu culturas, mas foi no rádio que descobriu um altar moderno. O Frei João Batista Vogel, como muitos frades norte-americanos que eu conheci e como muitos frades brasileiros que eu convivo, tem a convicção de que a educação salva. Ele acreditava que o processo educacional, pelos meios de comunicação mais diversos possíveis, salva uma vida. Ele acreditou também que entrar num jipe e ir para um lugar distante, cortar o sertão, chegar lá longe, numa capelinha, montar o altar e rezar com aquela comunidade daquele jeito, é salvar uma vida. O Frei João Batista Vogel acreditou em tudo isso. Então, esse anúncio do Evangelho pela comunicação social, pelo estar com o outro, sorrir com o outro, levar uma mensagem positiva, né? Enlarguecer a missão é também fazer o diferencial. E o Papa Francisco vem bem depois e fala em Fidelcio Supplicantes que nós devemos abençoar e sermos bênção. E Frei João Batista Vogel traz essa novidade anterior. Para finalizar, ele pega aí o que o Concílio Vaticano II fala das comunicações sociais, sermos meio de luz para o mundo, darmos sentido e sabor à existência do outro. E o Frei João Batista Vogel é essa força, essa potência missionária aqui no coração do Brasil. Em 1958, surgiu a Rádio São Francisco, e mesmo diante da ditadura, das limitações técnicas e do medo do novo, ele seguiu. Em 1976, a semente germinou. Nasce a Fundação. Uma obra viva, um legado sonoro. Vozes que transformam, vozes que transformaram. Para além do tempo. Nem sei o que o futuro tem para mim, a não ser que sei que Ele está abrindo o caminho diante de mim, passo por passo. Tenho lutado pela preservação do patrimônio histórico, né, de vários lugares daqui de Anápolis, edificações. Eu vejo que hoje esse espaço aqui é um espaço dedicado não só à memória dos frades franciscanos, mas à memória do povo anapolino. Então é importante a gente perceber a necessidade da gente guardar, também revisitar, porque a história é um armário, que são gavetas que estão fechadas e quando você abre, você redescobre coisas que foram do passado, né? E você trazer isso e disponibilizar, além de resgatar a história, além de revisitar a história, nós podemos participar da história. Porque o passado é passado, a gente vai revisitar através da memória. O futuro, a gente não sabe o que vai acontecer. E a palavra presente. Nós temos um presente de Deus para que a gente possa contribuir com a sociedade. As pessoas conheciam as emissoras, mas não conheciam a Fundação. Então, o resgate que a gente fez foi de mostrar que atrás das emissoras existia a Fundação Frei João Batista Vogel. Então, desta forma, essa para mim foi a grande mudança que a Fundação teve nos últimos anos, desde quando ela nasceu. Ela ficou muito apagada nas emissoras, as emissoras eram o que mais apareciam. Assim, com isso, a Fundação começou a aparecer como fundação para a sociedade conseguiu enxergar que as três emissoras tinham um trabalho em conjunto. Na parte de jornalismo, nós caprichamos ainda mais no jornalismo, principalmente o jornalismo pela manhã, ali na nossa emissora, em Anápolis. Fizemos um jornalismo bastante forte, na qual nós conseguimos realmente ter uma influência muito grande, seja em Anápolis, seja em Catalão. E teve momentos assim que eu me lembro maravilhosos, né?
Depois também nós fizemos pela primeira vez uma cobertura da visita do Papa no Brasil, que foi quando o Papa Bento XVI veio ao Brasil para a canonização do nosso primeiro santo brasileiro, que é um frade franciscano, Frei Galvão, e nós fizemos essa cobertura, né? E colocamos ali então 2 jornalistas, né? O Orisvaldo Pires e depois o Lucivan Machado, e o técnico, o Pedro, né? Que foi comigo, e eu. Então nós 4 viajamos para São Paulo para fazer essa cobertura. Então, aonde estavam as TVs, né? As mais famosas, como a Globo, a Band, e as outras, né? As grandes emissoras também, Jovem Pan ou outras emissoras grandes de rádio, lá estávamos nós também, né? Nossa pequena Fundação Frei João Batista Vogel, mas ao lado de todas elas. As pessoas escutaram, né? Mesmo que tinha a televisão passando ali, mas elas queriam ouvir, porque eram pessoas nossas que estavam lá, eram nossas emoções. Então as pessoas escutaram o rádio por causa disso. O maior desafio eram as vinculações políticas, sobretudo do jornalismo, de jornalistas, de repórteres, vinculações que dificultavam e acabavam sendo uma sangria para a Fundação. Então havia uma cooptação dos nossos funcionários para interesses políticos. E isso dificultava, porque havia um outro interesse dentro da Fundação e que nós não conseguíamos controlar. E, claro, tentamos tomar medidas assim, mais duras, com muita dor, às vezes, tipo demissão, mas o processo vinha de novo e continuava. Mas eu acho que só depois, com regras mais claras, né, mais coercitivas, é que se conseguiu estabelecer um jornalismo que não se vende para determinados políticos. Nós tínhamos um grupo grande nosso, porque as rádios nossas sempre davam prejuízo. Nunca ela conseguia terminar o ano no azul, sempre era no vermelho. Então, nós tivemos um grupo forte no nosso meio, querendo que a gente entregasse a fundação a outros grupos. Chegamos até a fazer isso com a Fundação da Difusora de Goiânia, mas sentimos que eles não estavam cumprindo o combinado. Então, cessamos o contrato com a difusora e tivemos um capítulo onde nós iríamos decidir se a gente iria continuar com as emissoras ou iríamos entregar para um grupo católico. A votação foi bem, o mínimo possível nós tivemos para manter, e graças a Deus. A Fundação, ela sempre teve grandes problemas financeiros, assim, desde o seu nascimento, muitas crises, vários grupos assumiram a Fundação, outros grupos religiosos assumiram a nossa Fundação, e tudo isso. Então era sempre muito penoso para os freis poderem pensar as rádios, a Fundação como um todo. Foi um desafio que, a princípio, pensávamos intransponíveis. Primeiro, pela situação financeira da Fundação. Ela não sobrevivia naquele tempo, sempre dependendo de uma doação, de uma ajuda e dificuldades imensas. E por uma questão de relações pessoais e também institucionais, eu peguei a Fundação sob intervenção do Ministério Público. Eu fui envolvido na Fundação quando ecônomo provincial. E foi um tempo muito importante porque a nossa Fundação estava passando
por uma intervenção e assim nós tínhamos que entender bem como reorganizar a fundação na sua realidade de gestão. Então pude conhecer primeiramente conversando com os colaboradores, mas antes eu já tive a oportunidade de estar lá dentro gravando algum programa, participando de alguns eventos que envolvia a parte vocacional. Mas agora como econômico eu fui convidado a, de fato, entender todo o processo que ali envolve os colaboradores, os parceiros que estavam ali, entrevistando, envolvendo com eles, conhecendo a realidade e sabendo o que o Ministério Público estava exigindo para a gente se adequar e assim, depois de um tempo, nós voltarmos a assumir a gestão. O promotor, Dr. Marcelo Henrique, ele foi até cortês conosco, porque ele deixou como interventor um ministro da Eucaristia da igreja, Dr. Luizão. E foi com ele que nós lidamos e tentamos superar dificuldades. E depois de um tempo vimos que não era possível. E tinha que fazer um corte de gestão, do jeito de trabalhar e fazer uma nova forma de escolha. E essa escolha foi a partir do campo profissional técnico. Então nós vamos escolher alguém que vai gerir, que vai aprender a trabalhar dentro das realidades de uma comunicação necessária. Acho que esse foi o ponto que foi necessário. Alguém dizer isso tem que acontecer. E não foi por mim só. Na época o Frei Marco Aurélio era o provincial, nós dialogamos bastante. Nós tivemos também antes do Frei Marco Aurélio o Frei Vanderlei, que vale a pena que foi ele mesmo que ajudou na escolha do Vitor. Então eu soprei para um funcionário da fundação se era possível eu conversar com o promotor, iria pedir para trocar o administrador. Então realmente foi ali um período que foi penoso, mas ao mesmo tempo nós sabíamos o que queríamos, né? Que era essa autossustentabilidade. Então o sinal foi verde. Dr. Marcelo Henrique, eu acho que eu tenho imensa gratidão por ele, o sinal foi verde e ele deu todo o apoio e me perguntou o motivo, né? Nós precisamos de um administrador, porque o Dr. Luiz é um advogado e não supre a carência da fundação. Eu disse, perfeitamente, Frei, veja essa pessoa. Então foi quando abrimos um processo seletivo e eu, com mais o econômico e um definidor, selecionamos o Vitor, que está daquela época até hoje fazendo esse trabalho, administrando a fundação para nós. Primeiro a gente acreditava no profissionalismo do Vitor. Ele era um profissional, mas logo ele ficou doente. E ele, com a sua doença, nós ficamos preocupados em perder o Vitor, mas Deus não deixou. São Francisco manteve ele conosco até hoje e vai manter por mais tempo, se Deus quiser. Então, a gente nota que os frades também escutando, vendo, escutando comentário do pessoal, o pessoal aposta hoje muito nas nossas emissoras. Então, ao contrário de que muitos pensam, né, eu não cheguei à fundação por indicação de ninguém. Na verdade, eu participei de um processo seletivo muito profissional. Na época, os frades queriam fazer essa transição, né, para uma administração profissional da fundação e das emissoras e contrataram uma consultoria, né, de recursos humanos que fez todo esse processo seletivo na época. E tive a honra de ser escolhido, né, para o cargo. Não tinha noção dessa dimensão de tamanho da empresa, de importância, de responsabilidade, mas tinha uma formação, tinha vontade, tinha o desafio de aprender sobre o negócio, que é o que muitos estranhavam na época, né? Colocar uma pessoa que não é de rádio, que nunca fez rádio, não tem nenhuma noção de rádio, mas a visão dos frades é que
esse tipo de profissional já tinha sido tentado, né? E eles queriam trazer alguém, na verdade, da área de administração, de negócios, para ter uma visão de fora e tentar mudar aquela realidade que era daquele momento, né? A busca de um profissional, ela passou pela província. Nós colocamos à disposição um cargo e fomos fazer uma seleção, e com essa busca nós tivemos alguns candidatos, fizemos entrevista, e aí nós fomos por uma busca de fato de alguém que fosse técnico, que tivesse uma possibilidade de entender o que é administração. Exigiam, né, que com essas mudanças a fundação e as emissoras passassem a ser autossustentáveis, né, passassem a sobreviver com as próprias pernas, não depender mais de doação, de transferência de recursos da matriz ou das outras empresas para bancar a fundação. E esse era o grande assim, desafio do momento, quando eu assumi, junto com todas as outras os outros desafios naturais de todos os negócios, né? Pessoas, conflitos de interesses, parte técnica, tecnológica, né? Equipamentos, tudo isso era muito latente de melhoria, precisava muito de muito investimento e muitas mudanças para melhorar esses negócios. Mas com a chegada de uma diretoria leiga, investindo naquilo que é fundamental e parcerias, nós avançamos bastante. Avançamos no conjunto da fundação, avançamos em cada rádio em particular. Quando você tem uma direção e sabe aonde você quer chegar, você utiliza o tempo melhor, você direciona o tempo melhor, você trabalha as questões financeiras, porque uma fundação ela vive realmente do comercial. É essa visão que a gente precisa levar para os nossos anunciantes. Eles precisam ter a noção dessa relevância que o rádio tem, que o rádio ainda possui e que só aumenta, né? A gente sempre se falou aí, eu acho que no início da era digital, né, início dos anos 2000, né, que o rádio iria morrer, né? E a gente já está em 2025 e ele continua mais forte do que nunca, né? A gente teve num congresso há algum tempo atrás e o congressista ele falando, né, que a internet anunciou a morte do rádio e ele falou que talvez ainda vai viver o dia de ver o rádio anunciar a morte da internet. É claro que guardadas as proporções, né? O rádio no Brasil ele alcança praticamente 80% da população brasileira ainda consome o rádio diariamente, né? Quando a gente leva isso para o mundo, né, em alguns países do mundo isso passa dos 90%, né? E principalmente a questão da credibilidade que o veículo tem, né? As pessoas acreditam no rádio, elas confiam no rádio e a gente tenta trazer isso para os nossos anunciantes. Um dos investimentos talvez maiores foi, na época a gente tinha um problema muito sério de sinal em Anápolis com a Rádio São Francisco, muita interferência elétrica, as instalações de transmissão eram muito antigas, transmissor antigo, e a gente conseguiu fazer um investimento com financiamento na época e construir uma nova torre, comprar novos transmissores. Foi sim, eu acho que foi uma das primeiras coisas que trouxe um sentimento de resultado, porque começou a ver a rádio realmente voltar a pegar bem na cidade, né? E as pessoas comentarem. Quando saiu as normas, as normativas do Ministério da Comunicação para fazer a transição, aí os frades assim, vamos ou não vamos, como fazer? Então sempre a pergunta é o como, né? Como fazer isso, como pensar a rádio de uma forma diferente, que aquilo que a gente era habituado. Nós já tínhamos anos de experiência na AM, agora só tinha 96, então passar para a FM todas as outras duas rádios não foi fácil de reflexão. Foi bastante complexo, né? Foi muito desejado, principalmente a questão do AM para o FM. Era uma demanda do nosso setor de comunicação muito antiga, né? As AMs na época, elas
era impossível de você competir comercialmente com as FMs, né? Então, aqui em Catalão mesmo, a gente era a única rádio AM na cidade, com 2 concorrentes FM. A gente sobrevivia, a gente não existia, a gente sobrevivia mesmo. Não tinha o que fazer. Existia, né, uma audiência, mas muito limitada em comparação com a FM. Então, era um desejo assim, dos radiodifusores do Brasil todo que pudesse ser feita essa migração. Esse processo da migração da Rádio Cultura de Catalão também foi de suma importância, né? Porque lá tinha as outras rádios todas concorrentes na faixa FM e somente a Cultura na faixa AM, né? E essa migração para a faixa FM traz todo aquele know-how, aquela qualidade, aquela nova estrutura, né? E foi uma virada de chave assim que trouxe resultados importantes para a Fundação Frei João Batista Borg, né? Tanto na questão de qualidade, de programação, de qualidade de áudio, né? E recentemente teve uma reestruturação toda, modernizando ainda mais a emissora, né? Que começou com essa reestruturação, migrando de AM para FM, e um tempo depois, né, veio uma nova reestruturação de toda a estrutura, né, sendo uma das referências no rádio no Brasil, a estrutura da Rádio Cultura hoje. Quando falou, vai melhorar também a comunicação, vai melhorar a qualidade do som, vai melhorar, a expandir mais a comunicação, os frades foram muitas vezes unânimes, dizendo, vamos dar espaço. E isso ajudou também no processo de transição para a comunicação planejada com a nova estrutura. Porque nós começamos, a partir dessas mudanças também, a reestruturar a programação, a reestruturar a organização, a parte didática, a parte pedagógica da comunicação. E aí hoje nós temos essa comunicação que é referência hoje para todos os lugares, né? De cada 10 radioouvintes, 7 está conosco, né? Então, assim, você tem uma audiência muito boa. E a gente veio acompanhando essa luta, né, da Associação Brasileira de Rádio e TV, as questões do Ministério das Comunicações, para quando isso ia se dar, quando iria sair. Então eu me lembro que no mesmo ano que liberou essas outorgas, na verdade a gente já tinha uma expectativa de liberação, e a gente já comprou, a gente já antecipou, comprou os novos transmissores de FM, saiu a liberação e a gente foi uma das primeiras emissoras do estado de Goiás e do Brasil a colocar São Francisco em canal FM lá em Anápolis, né? E aí isso foi um ganho para nós comercialmente muito grande. Foi assim, muito imediato começar a colher os frutos dessa migração, das emissoras começarem a ter uma receita, né, equivalente com as despesas, começar a se sustentarem. Então, assim, a gente estava muito seguros, né, do que a gente queria, do que a gente iria fazer para conseguir posicionar 2 FMs na mesma cidade, com estilos musicais, com segmentos de público totalmente diferentes, né, para cada uma delas atingir um tipo de público, a gente trabalhar segmentos diferentes dentro da mesma cidade. E tem dado certo, graças a Deus. De lá para cá, as emissoras cresceram bastante. Hoje em primeiro e segundo lugar, respectivamente, lá, né? Em Anápolis, aqui em Catalão, atingimos de terceiro com uma audiência bem baixa. Hoje, 7, 8 anos depois, consegui alcançar a liderança mesmo da cidade, né? Competindo com outras FMs que já estavam há 20, 15 anos no mercado aqui. A ideia da RDR veio na transição, né, da Rádio São Francisco e da Rádio Cultura, do AM para o FM, e ela veio para englobar, né, essa cultura que a gente vive do rádio, né, da forma que nós trabalhamos, e a gente precisaria ter uma identidade visual, né, para as 3 marcas, para não ficar algo diferente. Estruturamos, né, tudo em termos de produto,
em fazer uma rádio melhor, entregar uma rádio melhor, agradável, que as pessoas gostam de escutar, agregar mais audiência para poder passar a vender um produto, uma rádio, que entregue resultado para os anunciantes. Então o RDR ele veio mesmo para abraçar as 3 emissoras e fazer ela como um corpo só. Então as pessoas hoje, os anunciantes, eles já têm ciência do que é quando a gente fala RDR, que são a Rádio 96 FM e a Rádio São Francisco 97,7 FM aqui em Anápolis, e também a Rádio Cultura em Catalão. E algo constante que a gente continua trabalhando, né, com estratégias de marketing também. Porque 100% das receitas da Fundação Frei João Batista Vogel são receitas próprias. A gente não tem convênios, a gente não tem nenhum tipo de acordo, nenhum tipo de doação para a subsistência da Fundação Frei João Batista Vogel. Todo o recurso vem da publicidade. Então a gente tinha que vender um negócio para gerar resultado, para os clientes sentirem resultado. Porque não é fazer uma propaganda uma vez na rádio, não é isso. É fazer uma propaganda para o cliente que ele sente o resultado e que ele vai ficar com a gente por 10, por 15 anos. Nós temos cliente aí de 10, de 15 anos conosco, ininterruptamente. Era ter uma marca, então por isso que foi rádios de resultado. Que a marca já era para falar tudo. Rádios que proporcionam resultado para os anunciantes. Essa marca é estritamente comercial. Era diferente da gente conseguir trabalhar um posicionamento de marca, uma agressividade de mercado, né, de comunicação com o mercado, se a gente fosse usar a Fundação Frei João Batista Vogel, a marca institucional. Hoje a gente pode dizer que a gente vive, nós vivemos 100%, a gente consegue manter a nossa operação sem depender de verbas governamentais, né? Então, quando uma emissora ela depende dessas verbas, ela acaba sofrendo uma autocensura, a cobertura jornalística ela acaba sendo favorável ao governo que está anunciando. Então, assim, não depender, não é que a gente não trabalhe, como eu disse, mas não depender nos dá essa independência editorial, né? E isso também reflete no departamento comercial. O jornalismo hoje é referência, né? O nosso grupo de debatedores, são pessoas que têm uma formação ampla, e aí vem a redação, ela é importante, todas as equipes que compõem a fundação. Para um programa bom, ele precisa de equipe boa. Significa proteger a função mais importante do jornalismo, né? Porque quando a gente fala de verbas publicitárias de governo, a gente fala principalmente do jornalismo, né? Ter um jornalismo imparcial. Então, imparcialidade, credibilidade, confiança no que é dito no rádio. A gente tem se usa-se um jargão, né, que a gente fala, os locutores falam, que aqui você tem vez, aqui você tem voz, né? E isso é servir a comunidade. E isso se dá pelo respeito do que nós levamos de conteúdos, pela verdade que nós procuramos produzir e pelo tempo, pela tradição de tudo aquilo que a gente procura fazer. O que a gente precisa agora, sim, é dar um passo que vá além do radiofônico. E como fazer isso por redes sociais, eu diria que deve fazer de forma interativa. Não são redes digitais, tem que ser redes sociais, que socializa com o povo, com a comunidade. Entendendo o mercado, a gente viu que era uma coisa que não teria como fugir mais. Rádio, TV, outdoor, eram o que as pessoas antigamente chamavam de mídia off, né? Então você tem as mídias online e as mídias off, né? A gente precisaria estar presente digitalmente. E hoje eu nem aceito mais esse termo de falar que o rádio é uma mídia off. Porque se você me perguntar, eu estou presente aqui, todas as minhas emissoras, eu tenho sites, eu tenho os portais. Se a pessoa está longe da nossa área de abrangência, ela pode baixar o aplicativo da rádio no celular. Então eu tenho apps, né? Eu estou presente em grupos de mensagens, né? Então a rádio hoje ela tem uma presença online muito forte. E aí a gente dá esse conceito de rádio 360. E a gente também trabalha isso estrategicamente de forma comercial. A gente dá um leque para ele de opções, né? Ele pode estar fazendo uma campanha publicitária que está sendo reforçada no site, ele pode fazer uma campanha publicitária no rádio que está sendo reforçada nas plataformas digitais. Então esse é o conceito de rádio 360 que a gente trabalha hoje. É um mundo incrível, né? Porque assim, o rádio está aí
há tanto tempo, né? E cada novidade chega no formato de comunicação, a gente consegue interagir com ele, né? Trabalhamos num meio que leva a comunicação, né? A gente procura levar a informação, o entretenimento, né? Para que as pessoas possam ter uma vida agradável, que a gente possa ter informação, né? Ter cultura. E a palavra-chave é comunicação, né? Que com a comunicação a gente consegue, né, agregar os valores todos que a pessoa precisa na vida, né? Você consegue levar amor, levar paz, levar união, né? E consegue desenvolver os processos para poder chegar ao objetivo. E se você faz uma comunicação com amor e engajamento, você consegue ter esses resultados, né? E esses resultados só é possível com a união, com a equipe, com a participação de todos, né? A Fundação Frei João Batista Fogo surge na minha vida como um caso de amor improvisado. Já conto. Eu sempre gostei muito de ouvir rádio, eu cresci ouvindo rádio, isso é importante dizer, porque era o meu sonho fazer rádio, e eu estava e era uma troca de pároco. O Frei Carlos Antônio era o pároco, é o atual ministro. Ele estava saindo e o Frei Marco Aurélio chegando como pároco. E o Frei Carlos, naquele momento, ele trabalhava na rádio fazendo programas tonais para todos e o Conexão Jovem. E naquele momento ele não pôde gravar esses programas. E ele pediu para eu gravar. Tinha um sonho de ser jornalista, como eu nunca fiz o curso, eu não sabia nem como adentrar o estúdio. E lá fui eu. Fiz aquilo que eu pensei que era um roteiro, coloquei no papel que eu pensei que eu poderia falar e cheguei lá tremendo. O Chicão, que é o nosso produtor da rádio, sempre muito acolhedor, muito respeitoso, me colocou na frente do microfone e falou: "Fala, Frei". Muito gratificante ter começado a gravação com ele também, né? O Frei Ronildo. E aconteceu de uma forma assim espontânea e assim meio que assim de emergencial, né? Porque assim, às vezes assim, o frade que ia fazer o programa no dia seguinte não tinha agenda para vir gravar, e aconteceu um imprevisto e o Frei Ronildo estava na emissora, né? E aí ele foi a nossa opção, né, de fazer o programa assim, bem de improviso. Não, mas eu ainda não fiz o programa não. Falei, mas é tranquilo, Frei Ronildo. E eu falei aquilo que eu achei que deveria ir ao ar. E deu certo. Ele lapidou, ele fez uma finalização boa do programa. Depois que eu fui gravar novamente um outro programa, ele pediu só para eu esticar a fala um pouquinho mais. E assim foi feito. Eu vou abrir o microfone, você fala aí e a gente vai desenvolver, né? Aí foi passado os tópicos lá, e como os frades, como o Frei Ronildo, de todos os frades que são comunicadores, né? Já vivem na comunidade, né? Levam o evangelho, então assim, essa questão aí é muito tranquila, né? É interessante, a comunicação, a rádio, ela já passou por diversas fases. Dizia assim, qual é o objetivo realmente da fundação? Evangelizar. Mas evangelizar como? Qual é o público que eu consigo atingir? E aí fomos trabalhando isso recentemente, com a chegada do Vitor na rádio. Então nós começamos um processo, na ministra provincial na época era o Frei Vanderlei Carvalho, e aí nós começamos a repensar. Então é uma rádio católica, é uma rádio da Fundação Frei João Batista Fogo, uma rádio franciscana, mas como nós queremos evangelizar? Evangelizar a conta-gotas. O evangelizar pelo rádio não é só, né, isso passou a ser melhor compreendido nos últimos anos também, após a migração da FM, que a gente tinha nas AMs a gente tinha uma programação muito mais extensiva de conteúdo 100% religioso. Com a migração, a gente modificou essa forma também de fazer a parte da programação religiosa. Ela não é mais tão extensa, porém ela está presente em todos os blocos da programação. Essa parte da evangelização, ela passou a ser feita não só para um grupo interessado naquele conteúdo religioso, mas sim a gente transformou essa forma de fazer para pílulas difundidas nas 24 horas da programação das 3 rádios,
onde todas as pessoas que escutam as nossas emissoras consomem, né, essa mensagem evangelizadora. A Fundação Frei João Batista tem os meios de comunicação que são importantíssimos para a nossa cidade. Além da notícia, além da música, a São Francisco nos traz momentos extraordinários. Eu estive há poucos dias em um posto de combustíveis e, a hora que eu parei, tinha um rádio, uma estação de rádio ligada em um aparelho em cima ali da bomba. Estava na Rádio São Francisco. Eu perguntei, vocês gostam de rádio? Ah, o que vocês gostam na rádio? A gente gosta dessa rádio porque tem orações. Que coisa extraordinária, a pessoa está trabalhando no posto de combustíveis, escutando a oração. Então, a Fundação Frei João Batista, através das suas instituições educacionais, através das emissoras de rádio, leva notícia, leva música, mas leva também o combustível que faz as pessoas se sentirem bem, que é a vida espiritual, que é a oração. Quando você usa a onda do rádio para falar o bem, você planta sementes da paz. Aprender o Evangelho assim no dia a dia, no cotidiano, mas o mais importante é vivenciar o Evangelho no encontro com as pessoas, em todas as faixas etárias, em todo o status social, sem distinção de pele, orientação sexual, não. É o ser humano que vem a mim e ali podemos crescer juntos, porque o Evangelho é para todos. Não me pertence, mas pertence à humanidade. Pediatra que descia do helicóptero do resgate para salvar os indígenas e vacinar todo mundo, enfim. Esse era o meu sonho, né, que eu acreditava que era o meu sonho. E com o tempo, com a escola, com os amigos que iam me conhecendo, falaram assim, uma amiga minha um dia chegou e falou assim, Naê, tá errado, eu não vejo amor, esse amor que você faz em tudo aqui. Você tem que ir para a área da comunicação. E dentro da faculdade eu fui entender por que eu queria ser aquela médica que ia lá no resgate, nos povos que têm dificuldade, né, que são as minorias. Que eu sempre tive esse lado social muito forte. E eu fui entendendo também que eu não estava fazendo apenas jornalismo, eu estava fazendo comunicação social. Porque hoje eu não me vejo em outra posição, em outra profissão. Então eu tive muita profundidade nos estudos, na sociologia, nos estudos de jornalismo comunitário. Isso foi mostrando para mim o que a comunicação, como que ela pode ser usada a serviço. A fundação, ela tem um papel não só daquela evangelização formal que a gente tem de anunciar o evangelho, mas da realidade do pobre, do excluído, né, do abandonado, daquele que muitas vezes não tem oportunidade tanto de falar e dar assistência.
Acho que o projeto DOE ele é um projeto muito interessante. A Fundação tem diversos projetos de menor aprendiz, de formar novos pessoas que conheçam o rádio, laboratório com adolescentes e jovens, apresentação de escolas nesse sentido, que vai conhecer a rádio. Então, assim, a Fundação como toda ela é uma expressão do carisma franciscano, através da ação social. E, assim, é muito bem visto por toda a sociedade, porque não é um projeto meu, seu, é um projeto da cidade de Anápolis. Quando eu era juiz de direito na comarca de Orizona, isso lá pelos idos de 2000, 2001, a comarca ficou muito tempo sem juiz. Então eu peguei ali com vários problemas e muitos problemas sociais. O que eu percebi fazendo as audiências? Que a maior parte dos problemas que chegavam eram conflitos familiares. Às vezes a gente resolvia o processo, mas o conflito familiar não se resolvia. Aí passava um tempo, vinha um outro problema, mas tudo relacionado àquele conflito familiar. Aí veio uma inspiração, e a inspiração, por incrível que pareça, veio do crime organizado. O crime se organiza muito bem. O crime tem tentáculo em tudo. As pessoas Por que chama crime organizado? Justamente pela organização que se forma e trabalha em conjunto com ações coordenadas. E o bem não faz isso, não costuma fazer isso. Por quê? As pessoas sempre esperam que outro tome a iniciativa. Então a ideia foi essa, puxa, se o mal se organiza, por que não organizar o bem? E aí o que eu fiz então? Lá na cidade de Orizona eu reuni a sociedade, clubes de serviço, pessoas que tinham vocação já em fazer algum trabalho social e chamei para uma reunião no fórum. E coloquei, olha, nós estamos tendo problemas que acabam chegando ao judiciário, mas esses problemas a gente pode encontrar a solução dentro da sociedade. Então a gente tem que fazer alguma coisa para transformar essas famílias, essa sociedade. Aí surgiu o embrião da Cruzada pela Dignidade, já com esse nome, Cruzada pela Dignidade. E como é que nós fizemos isso? Os casos que chegavam a mim lá no judiciário, que eu via que era conflito familiar, além de resolver judicialmente, eu encaminhava para a Cruzada pela Dignidade para fazerem visitas àquelas famílias. E ali se descobria que tinha criança fora da escola, problema com alcoolismo ou com drogas, falta de emprego, e a própria sociedade acabou abraçando e achando solução para os problemas dela própria. Isso foi o grande incentivador para que mais pessoas viessem, porque viu-se que dava resultado, que as pessoas poderiam fazer o bem, servir, e aquilo transformava a sociedade. E o mais interessante é que quem é mais transformado é aquele que serve, é aquele que ajuda ali na ponta. Passado 2 anos eu vim para Anápolis. Chegando em Anápolis, então os problemas aqui, a cidade maior, então os problemas que ocorriam para mim também bem maiores. Então por que não trazer a ideia da Cruzada pela Dignidade para Anápolis? Então em Orizona era um movimento, eu trouxe a ideia desse movimento. Eu lembro que nós fizemos uma reunião no Senai, devia ter ali mais ou menos umas 200 pessoas. Eu expus a ideia e, para minha surpresa, a sociedade anapolina encampou tão bem que resolveu criar uma ONG. A ONG Cruzada pela Dignidade, com presidente, diretoria. Hoje a presidente é a Onaide Santilo. A Fundação Frei João Batista faz um grande papel junto com uma outra entidade que nós temos em Anápolis, que é a Cruzada pela Dignidade. A Cruzada pela Dignidade procura fazer uma construção de uma sociedade pacífica, de uma sociedade de amor ao próximo, que é o objetivo da Fundação Frei João Batista. E a Fundação, através das emissoras de rádio, através do colégio, a Fundação dá uma força muito grande para a Cruzada pela Dignidade. Nós temos aí a caminhada em que as escolas, o Colégio São Francisco, realmente faz um desfile maravilhoso com os alunos. Nós temos as emissoras de rádio que falam sobre a cruzada, levando à sociedade essa nossa mensagem, que este ano é: eu sou do bem, eu sou de Deus, eu sou da paz. E, com certeza, a Fundação é um braço forte da Cruzada pela Dignidade. É uma visão muito profunda do cristianismo, né, como tal. Nós nos unimos enquanto pessoas de fé, de várias denominações religiosas, para dizer assim, a dignidade da pessoa, a pessoa humana tem importância e manifestar isso. A vivência da família é muito interessante. O Dr. Carlos sempre, a gente, na reflexão, na caminhada que a gente faz junto, pensar a família, pensar o todo. E aí a contribuição da Fundação, sem dúvida, é muito importante. Não só para visualizar, né,
mas também de ajuda, de colaboração, de mobilização da cidade e o entorno para a participação, principalmente no dia do evento, que é um grande evento que marca a nossa cidade. Então a gente consegue mensurar esses resultados quando a gente faz um trabalho, por exemplo, posso te citar recente o trabalho do Germinação, que é um projeto que nós fazemos junto com o Instituto Germinar, né, e alguns outros parceiros, que traz a capacitação para jovens pensando no primeiro emprego, pensando nessas oportunidades do mercado de trabalho. E a gente já tem resultados, né? É um projeto que tem aí 1 ano e meio, com algumas edições, né? Ele é pontual, e nós já temos jovens que antes não sabiam nem entrar numa entrevista de emprego, nem se portar numa entrevista de emprego, e hoje já estão empregados. A gente consegue entender que através de ações de formação, através de ações que trazem aí um reconhecimento daquela pessoa, uma oportunidade para aquela pessoa, ela sempre vai surtir algum efeito, ela sempre vai ter um fruto. Então, as ações da Fundação, elas não são apenas de assistencialismo, elas não são apenas de agora eu te dei algo que vai acabar e você vai ter que seguir sua vida de qualquer jeito, né? A gente tenta fazer, inclusive, um trabalho de continuidade com os parceiros, através dos projetos dos próprios parceiros. Então, com o tempo, as respostas dessas ações, independente se elas foram há 50 anos atrás, se elas foram ontem, se elas foram há 5 anos atrás, a gente consegue mensurar. Ora, um ouvinte manda mensagem falando como aquilo reverberou na vida dele. Ora, uma pessoa que fala, nossa, te conheci em um projeto tal, você fez tal coisa que mudou tal coisa na minha vida. Então, sempre vem. Então, as rádios ela tem uma facilidade muito grande de agregar pessoas, agregar parceiros para essas causas sociais. Porque quando a gente cria essa parceria e vem para dentro dos veículos, essas ações elas criam uma outra dimensão de potencial de alcance, de resultado, de impacto na vida das pessoas. Eu acho que essas pessoas que têm vontade de apoiar qualquer projeto social e uma rede igual essa que a Fundação consolidou, dê o primeiro passo. Às vezes a gente acredita que para fazer alguma coisa a gente precisa ter grandes ações ou grandes recursos, mas com aquele pouquinho, com até apenas a sua boa vontade, você consegue contribuir com essa rede do bem. Isso nos dá até mais credibilidade pelo trabalho que é feito dentro da Fundação, esse trabalho social. Então, as marcas hoje, elas também gostam de estarem vinculadas às nossas emissoras por conta desse trabalho social. Acho que a iniciativa da Fundação que mais toca o meu coração é o projeto Um Sonho de Natal, que a gente realiza no final do ano. E a gente junta comunidades, muitos parceiros, e vê as crianças escrevendo as cartinhas e tendo seu sonho realizado ali, com todo esse cuidado que a Fundação tem de atender os pedidos. Acho que é a ação que mais nos motiva a continuar sendo parceiro dessa rede. A Rede DOI, né, que foi um dos objetivos do nosso último planejamento estratégico, desses últimos 5 anos, de colocar realmente em prática e formalizar essa rede de apoio, né, que são empresas, instituições da sociedade, das mais diversas, que estão com a gente e nós estamos com eles nas demandas sociais que um ou outro tenha, né? E a gente junta as forças da Fundação, das emissoras, para poder dar um resultado, melhorar o resultado dessas ações e assim conseguir chegar mais, né, e de melhor forma às pessoas que precisam dessa ajuda, né? A beleza dessa parte social da Fundação é ser essa ponte, né? Na maioria das vezes as próprias pessoas, né, a comunidade que ajuda de pouco em pouco e faz uma campanha, né, como do Natal solidário, a Dia das Crianças, entre outras, elas terem um resultado muito maior. Bom, na época da pandemia, foi assim um divisor de águas, não só para a gente descobrir como que nós íamos sobreviver, como nós íamos trabalhar, né?
Mas, para mim, Inaê, dentro da fundação, né, quanto coordenadora dos projetos sociais, foi uma divisão de águas para tentar conseguir transmitir e executar as ações sociais. Eu fiz um MBA de marketing digital e durante uma aula ali eu fui picada por um mosquitinho, graças a Deus, de que eu precisava colocar uma marca forte dentro do social. E aí, nessa aula de marketing, eu fiquei com isso na cabeça, porque as pessoas que executam o social, elas têm medo de esbarrar no marketing e virar algo filantrópico por status, pelo marketing próprio, né? O marketing pelo marketing, para a imagem, enfim. E eu fiquei pensando, não, pera, a gente tem que trabalhar isso daí de uma forma melhor dentro da fundação, porque até então a gente não sofria disso, né? Os nossos parceiros, os nossos ouvintes sempre entenderam, até mesmo pelo carisma franciscano, o ideal do social executado pela fundação, mas eu queria mais. A fundação, ela tem um potencial assim gigantesco, sem falar que tem as suas emissoras de rádio, que são as emissoras mais ouvidas aqui da região. Uma coisa importante também que a gente trouxe, né, para divisão, é que também no social, nos projetos sociais, eles não serem engessados, e sim ser uma coisa mais flexível, um planejamento mais flexível, porque as demandas e as necessidades das pessoas, elas mudam muito rápido. Ali no pós-pandemia, né, no meio pós-pandemia ali, tinha uma carência absurda das pessoas passando necessidade de alimento mesmo, né? Necessidades básicas. Foi, inclusive, o primeiro grande ação do DOI, né? Que era arrecadar alimentos naquele momento, que era uma coisa super latente quando a gente estava vendo muita gente nos semáforos, muita gente na porta do supermercado te abordando, em todos os lugares que você ia. Ou seja, existia uma coisa muito clara que as pessoas estavam tendo necessidade. Precisávamos achar uma forma de ajudar a comunidade. Apresentei o DOI para o Vitor França, para o meu gestor inicialmente. E a ideia do DOI, ele é uma sigla, né? E a ideia é que ele fosse aquela marca que o parceiro entendesse, que a comunidade entendesse, de uma vez por todas, essa força, né, do social da fundação. E aí vem a rapidez, né, do rádio, da capacidade de ter essa rede já de apoio e fazer uma ação social acontecer dentro do momento daquela necessidade. Porque nós entendemos que nós somos ponte de quem pode doar e de quem precisa de doação. Então a gente desperta empatia em quem pode doar e a gente traz aí a questão da oportunidade para aquele que precisa. Este processo de uma sociedade mais justa, que deve ser um processo seguido pelas igrejas, pelas pessoas do bem, deve lembrar das palavras de Jesus no Evangelho. Eu estava nu e me vestiste. Eu era forasteiro e me deste acolhida. Eu estava preso e foste me visitar. Se você não é capaz de ver as pessoas e ajudá-las nas suas necessidades, você não está vivendo o Evangelho. Então, quando eu vejo o trabalho da Fundação Frei João Batista Vogel, eu só posso entender que é a direção que Jesus deu a nós, os cristãos. Com os imigrantes, com aqueles desfavorecidos, nós temos exemplo de Jesus, de que é possível fazer uma sociedade mais justa, se você tiver amor ao próximo. E não é amor só porque ele pensa como você, mas é o amor porque ele precisa deste amor. E Jesus nos ensinou isso. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. É o amor de Deus que nos move a promover uma cidade mais justa. E o que eu acho interessante em São Francisco é que ele passa por qualquer lugar, sabe? De uma forma muito íntegra, respeitosa, né? Se você for olhar, todas as religiões respeitam demais, todas as pessoas lembram muito. Então, esse carisma que São Francisco de Assis deixa
me inspira muito. E isso fica marcado para mim. E o rádio, para mim, é um instrumento no qual a gente consegue atingir o coração da pessoa. Então eu tenho uma mensagem, que é uma linda mensagem, que é Nosso Senhor, que é o Evangelho, é a Boa Nova. E eu tento transmitir isto para outra pessoa. O rádio é esse instrumento que vai me ajudar a fazer isso. E para muitas pessoas ao mesmo tempo. Não se trata apenas de transmitir, mas de tocar, educar, formar. A profissionalização não apagou a fé, ela a moldou. Porque onde há espírito, não há conflito entre tradição e inovação. Beijar os pés dos irmãos, concluir realmente assim, se coloque a serviço dos irmãos e tudo que você vê e você visualizar no mundo que você vive, no mundo que nós vivemos, tem algo de São Francisco. Desde a natureza, desde o mundo criado, desde a perspectiva das grandes cidades, você pode olhar e ver algo de São Francisco. Desde aquela coisa mais simples, do nascer do sol, desde um pôr do sol, desde um ipê florido no cerrado, nós experimentamos isso cotidianamente. Aqui tem Deus, se tem Deus, tem São Francisco. Frei João compreendia, comunicar é também evangelizar. O rádio se reinventou. A missão, não. E os que ouviram, passaram a falar. E os que falaram, construíram. Imaginem Anápolis sem a Fundação Frei João Batista Vogel. O que seria a nossa cidade sem a Fundação Frei João Batista Vogel? E concluo, para todos vocês que participam e que participaram dessa história, vocês ajudaram a construir esse legado, transformaram várias vidas, tocaram no coração de várias pessoas. Isso fez e faz a diferença. Isso não tem o que pague. Se Francisco caminhou com os pés descalços e Frei João com a voz aberta, hoje nós caminhamos com os ecos que eles deixaram. Cada palavra dita no rádio, cada vida tocada nas ondas, é mais do que comunicação. É construção, é evangelho, é missão. Que as vozes continuem, que as sementes continuem voando, pois onde houver fé, haverá um microfone. Onde houver amor, haverá escuta. E onde houver silêncio, que a fundação fale. At the end of a highway, there's no place you can go, but just tell me you love me and you are
only mine, and our love will go on till the end. E agora, vamos pedir a Deus a bênção sobre todos vocês. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça convosco para sempre. Amém. Que a Virgem Maria fique ao seu lado com seu manto azul de intercessão de amor. Que Francisco de Assis estimule no seu coração o amor com Jesus crucificado. Vamos terminar com aquela música tão popular e tão bonita, The End, by Earl Grant. At the end of a rainbow, you'll find a pot of gold. At the end of a story, you'll find it's all been told. But our love has a treasure our hearts can always spend, and it has a story without any end. At the end of a river, the water stops its flow. At the end of a highway, there's no place you can go, but just tell me you love me and you are only mine, and our love will go on till the end of time. At the end of a river, the water stops its flow. At the end of a highway, there's no place you can go, but just tell me you love me and you are only mine.